Dragon Ball Z não é perfeito. Eu já fiz vários vídeos explorando as imperfeições dessa franquia. Mas desta vez eu quero ser mais cirúrgico, mais detalhado, mais honesto do que nunca fui antes. Porque Dragon Ball Z é, sem qualquer dúvida, um dos maiores animes de todos os tempos. E uma das histórias ficcionais mais influentes dos últimos 40 anos. Mas exatamente por isso, os problemas que ele carrega merecem ser tratados com a seriedade que a obra exige, e não varridos para baixo do tapete por nostalgia. E o que eu vou fazer nesse vídeo é o seguinte: eu vou pegar as 4 grandes sagas do Z e identificar o maior problema estrutural de cada uma delas. Não uma lista de reclamações aleatórias. O maior problema, aquele que mudou o rumo da obra inteira. A maioria dos fãs concorda que o Z tem 4 sagas principais: a saga Saiyajin, a saga Frieza, a saga Cell e a saga Buu. Se você prefere chamar a terceira de Saga dos Androides, tudo bem, a gente se entende. O que importa é que cada uma dessas 4 sagas carrega um problema central, e esse problema deixou marcas que a franquia nunca conseguiu apagar completamente. E antes que você pense que eu vou ficar só reclamando, não é isso. Eu amo Dragon Ball Z. O que eu vou fazer aqui é te mostrar exatamente onde a obra tropeçou, porque entender os erros de uma franquia que você ama é o que separa o fã casual do fã que realmente conhece a obra. Então vamos começar do início, com a saga Saiyajin, e com um problema que, na minha opinião, é o pai de todos os outros problemas do Z. Nos primeiros minutos de Dragon Ball Z, Raditz aponta um scouter para um fazendeiro comum e lê o poder de luta dele em voz alta. Uma cena pequena, quase insignificante, mas aquele momento foi o começo de um dos maiores problemas estruturais que uma franquia de shonen já criou para si mesma. Os níveis de poder, ou como a gente vai chamar aqui, os poderes de luta, transformaram as batalhas do Z num jogo de números. E isso pode parecer inofensivo à primeira vista, mas o estrago que essa decisão causou foi imenso. Pensa no Dragon Ball original por um segundo. As batalhas de Goku contra Piccolo Daimao, contra o próprio Piccolo no torneio de artes marciais, eram emocionantes exatamente porque o resultado era incerto. Não existia um placar numérico dizendo quem ia ganhar. Estratégia, habilidade, determinação, cada um desses fatores podia mudar o resultado de uma luta. O cara com menos força bruta podia vencer porque foi mais inteligente, mais resiliente, mais criativo no calor do combate. No Z, isso mudou. A partir do momento em que os poderes de luta foram introduzidos, 99% das lutas passaram a ser decididas por quem tinha o número maior. E a tensão, aquela tensão genuína de não saber quem vai sair de pé, foi embora junto. Olha o que aconteceu com Vegeta logo na sua introdução. Ele ficou em segundo plano por um tempo, mas o papel dele como antagonista inalcançável já estava estabelecido antes mesmo de ele entrar em cena, pelo simples fato de que o número dele era absurdamente maior do que o de qualquer outro personagem. Não havia mistério, não havia dúvida. O Scouter já tinha entregado o veredito antes da luta começar. E Goku? Goku foi forçado a usar o Kaioken, uma técnica que literalmente destroça o próprio corpo, só para conseguir se manter competitivo com Vegeta. Não por estratégia, por necessidade numérica, porque o poder de luta de Vegeta era alto demais. E a única saída era multiplicar o próprio número com um custo físico enorme. E aí vem o problema real. Uma vez que os poderes de luta foram estabelecidos como a régua principal da narrativa, eles precisavam continuar subindo. Sempre. Porque se os números parassem de crescer, a tensão sumia de vez. Então cada nova saga precisava de números maiores que a anterior. Cada novo vilão precisava de um poder de luta superior ao último. E a franquia entrou num ciclo de inflação que não tinha como parar. Quando chegamos à forma final de Frieza, os números já tinham inflado a um ponto onde eles literalmente perdiam sentido. E isso criou um problema específico que ficou piorando com o tempo. A franquia não conseguia mais introduzir um personagem novo sem fazer dele o ser mais poderoso que já existiu. Cada novo vilão precisava ser maior que o anterior. Cada novo herói precisava alcançar um patamar que antes parecia impossível. Mas o que mais sofreu com os poderes de luta não foi a escala. Foi a ideia central de Dragon Ball. A ideia de superar os próprios limites. De crescer através de esforço, determinação e vontade. O arco inteiro de Goku é construído sobre esse pilar. O problema é que quando você coloca um teto numérico na força de um personagem, você não está criando um limite a ser superado. Você está criando uma esteira. O teto sobe, o personagem corre atrás. O teto sobe de novo. E assim por diante, sem nenhuma chegada real, sem nenhuma conquista que signifique alguma coisa além do número seguinte. Os poderes de luta nos deram aquele momento icônico. O é mais de 8.000, e ficou gravado na memória de toda uma geração. Eu não vou negar isso. Mas esse mesmo sistema foi o responsável direto pelo power creep que perseguiu Dragon Ball até hoje. Talvez o Z tivesse esse problema de qualquer forma, mas os poderes de luta com certeza tornaram tudo muito pior. E se você acha que a saga Saiyajin já plantou uma bomba com isso, espera até você ver o que a saga Frieza fez com essa bomba. A saga Frieza é considerada por muitos a melhor saga de todo Dragon Ball. Por mais que eu particularmente prefira a saga dos androides, eu entendo que a grande maioria das pessoas acha Namek a melhor saga. Mas mesmo a melhor saga da franquia carrega um problema sério.
E esse problema moldou o arco inteiro de uma forma que a narrativa nunca se recuperou completamente. O problema da saga Frieza é a revelação explícita do Zenkai. O Zenkai é a capacidade que os Saiyajins têm de ficar mais fortes depois de cada batalha intensa. Depois de cada quase morte, depois de cada recuperação, o corpo Saiyajin volta mais poderoso do que era antes. Em teoria, é uma característica interessante de uma raça de guerreiros que ama o combate até o limite. Na prática, dentro da saga Frieza, o Zenkai se tornou o código de trapaça mais conveniente que a franquia já inventou, porque o Zenkai não era sutil, não era gradual. Ele era imediato. O personagem quase morria, se curava e voltava à luta numa escala de poder completamente diferente da que tinha antes. E isso aconteceu com uma frequência que a saga Frieza inteira pode ser resumida como uma sequência de Zenkais estratégicos. Toda vez que um Saiyajin estava prestes a perder, a solução já estava embutida no sistema. Não era preciso criar uma estratégia nova, não era preciso um sacrifício narrativo real, não era preciso nem mesmo tempo de treinamento. Bastava quase morrer, se curar, e o jogo virava. E isso esvaziou boa parte da tensão que as batalhas de Namekusei deveriam ter, porque o espectador mais atento já sabia que a recuperação do Saiyajin era uma questão de tempo, não de esforço. Mas o Zenkai tinha um segundo problema, e esse foi o que causou o dano mais duradouro na franquia. O Zenkai era exclusivo dos Saiyajins. E isso significava que todos os personagens não Saiyajin da série estavam condenados à irrelevância em combate a partir do momento em que esse sistema foi explicitado. Piccolo, Kuririn, Tenshinhan, personagens com características únicas, com estilos de luta próprios, com histórias construídas ao longo de toda a série original, foram sendo progressivamente empurrados para fora das batalhas principais, porque nenhum deles tinha acesso ao multiplicador automático que os Saiyajins tinham. E não é que esses personagens ficaram parados no tempo. Kuririn, por exemplo, era considerado o humano mais forte do mundo. Piccolo havia fusionado com Neo e alcançado um nível de poder completamente diferente do que tinha antes de chegar a Namekusei. Mas mesmo assim, o Zenkai dos Saiyajins superava qualquer evolução que esses personagens pudessem alcançar por mérito próprio. A habilidade única deixou de importar. A história construída deixou de importar. O número Saiyajin sempre chegava mais alto, e mais rápido, e sem esforço proporcional. Agora, eu preciso ser justo com a saga Frieza aqui. Havia tanto acontecendo naquela saga ao mesmo tempo, tanta coisa boa, que o absurdo dos aumentos de poder não chegava a arruinar a experiência. A narrativa de Namekusei é densa, emocionalmente carregada, cheia de viradas reais. O Zenkai existia, causava dano estrutural, mas a saga era grande o suficiente para absorver esse dano sem desmoronar. O problema é que o conceito ficou. E nas sagas seguintes, sem a densidade narrativa de Namekusei para sustentar o peso, o Zenkai e tudo que ele representava começou a cobrar sua conta com juros. E a saga Cell foi onde essa conta chegou de um jeito que ninguém esperava. A saga Cell é onde Dragon Ball Z começa a declinar. Não de forma catastrófica, não de uma vez só, mas é aqui que a franquia toma a primeira decisão que eu acho que ela nunca deveria ter tomado. E essa decisão não é a introdução dos androides, não é a forma perfeita de Cell, não é nem mesmo o torneio dos jogos de Cell. O retorno de Cell nos deu o Kamehameha Pai e Filho, nos deu o maior momento de Gohan em toda a franquia, nos deu uma virada inesperada numa saga que já parecia encaminhada para o fim. Eu não estou negando nada disso. Esses momentos existem, são reais e têm valor. Mas o preço narrativo que a franquia pagou por eles foi alto demais. Para entender por quê, você precisa olhar para o que o sacrifício de Goku representava antes de Cell voltar. Goku passou a vida inteira empurrando seus próprios limites, lutando até onde o corpo aguentava e depois um pouco mais, protegendo as pessoas que amava com tudo que tinha. E quando Cell estava prestes a se autodestruir e levar a Terra junto, Goku não venceu pelo poder. Dessa vez, ele encontrou uma saída que nenhuma quantidade de força poderia oferecer. Ele se teleportou com Cell para longe de tudo, se sacrificou e salvou as pessoas que amava de um jeito completamente diferente de tudo que havia feito antes. E depois de todo esse momento extremamente foda, o que acontece? Cell simplesmente volta, tirando completamente o peso do sacrifício de Goku e estragando o que seria provavelmente o melhor encerramento de saga até ali. A saga Buu tem muitos problemas. Eu precisei sentar, listar tudo e escolher apenas um. E eu não vou fingir que foi uma escolha fácil. Mas no fim, uma decisão se destacou acima de todas as outras como o erro mais fundamental dessa saga. E esse erro é trazer Goku de volta à vida. Deixa eu explicar o contexto antes de desenvolver o argumento. Depois da saga Cell, a franquia havia tomado uma direção clara. A nova geração de Saiyajins estava assumindo o centro da história. Gohan havia se tornado o personagem mais forte de Dragon Ball Z. Goten e Trunks foram introduzidos, dominaram a fusão e provaram que a série tinha material suficiente para construir uma narrativa inteira em torno deles. Após a morte de Vegeta na batalha contra Majin Buu, a transição parecia inevitável. A franquia estava passando o bastão. Goku foi trazido de volta por um dia por causa do torneio de artes marciais. Isso eu consigo entender. É uma concessão narrativa, mas não quebra o que havia sido construído. O problema real é o que veio depois.
Goku foi ressuscitado permanentemente dentro da saga Buu. E com isso a transição que estava sendo construída desmoronou. Porque o que aconteceu a partir daí? Em vez de Gohan, ou Goten, ou Trunks derrotarem Buu, Goku voltou para tentar uma nova fusão. Essa tentativa não funcionou. Goku perdeu. E depois, num movimento que resumiu tudo que havia de circular e previsível na saga Buu, Goku derrotou Buu com a Genkidama. A franquia rodou em círculos para chegar a um resultado que qualquer fã de Dragon Ball já conhecia de cor. Goku vence. Goku sempre vence, e dessa vez, venceu no lugar de personagens que a própria saga havia passado capítulos inteiros desenvolvendo como os protagonistas do futuro. E aqui está o argumento que eu acho impossível de ignorar. O amor que Goku tem pela luta é a alma de Dragon Ball. É o que move a franquia desde o primeiro capítulo. E Gohan, por mais poderoso que fosse, nunca compartilhou esse amor. Gohan luta por necessidade, não por escolha. Ele preferiria estar estudando, preferiria estar com a família, preferiria um mundo onde a força não fosse necessária. Isso o torna um personagem genuinamente interessante, mas não o torna o protagonista certo para uma história que existe porque um menino com rabo de macaco decidiu que queria ser o lutador mais forte do mundo. Então Dragon Ball Z tinha dois caminhos à frente. O primeiro era terminar na saga Cell, aceitar o encerramento do arco de Goku como o encerramento da série, e deixar a obra com uma conclusão que fazia sentido. O segundo era continuar com uma saga nova, mas fazer isso de verdade, com coragem narrativa, colocando a nova geração no centro e construindo algo diferente do que havia sido feito antes. O que a saga Buu entregou foi um meio termo que não funcionou. Começou a construir a nova geração, desistiu no meio do caminho, trouxe Goku de volta e usou ele para resolver um problema que os personagens novos deveriam ter resolvido. O resultado foi uma saga que, mesmo com momentos genuinamente bons, deixa a sensação de que a franquia não tinha clareza sobre o que queria ser. No fim das contas, os 4 maiores problemas de Dragon Ball Z deixam uma mensagem bem clara. A franquia construiu algumas das decisões narrativas mais impactantes da história do anime, mas também criou os próprios grilhões que aprenderam num ciclo impossível de quebrar. Alguns personagens foram elevados por sistemas que só beneficiavam Saiyajins. Outros foram empurrados para a irrelevância completamente sem merecer. E alguns simplesmente voltaram dos mortos quando a história já havia encontrado um encerramento digno para eles. Essa foi a realidade estrutural de Dragon Ball Z. Não a nostalgia que a gente construiu em torno da obra, mas os padrões frios que as 4 sagas sempre estiveram repetindo, de saga em saga, de ressurreição em ressurreição. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 4 decisões mais te surpreendeu ou te deixou com mais raiva? Afinal, Dragon Ball Z é uma obra que a gente ama demais para fingir que é perfeita. E é exatamente por isso que essas conversas precisam existir. E para fechar, você acha que a saga Buu teria funcionado melhor se Gohan tivesse ficado como protagonista até o fim? Ou o problema era mais fundo do que isso? E se você curte esse tipo de análise, sem hype vazio e com respeito pela obra, se inscreve no Shonenverso. O canal tá no começo, mas a proposta é criar uma comunidade de quem gosta de verdade desse tipo de debate. Até o próximo vídeo e muito obrigado por assistir.